a mensagem do livro Vinha de Luz, que pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Foi aberto ao acaso e caiu a mensagem intitulada como Queixas. Aí diz: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Em Tiago 5:9. A queixa nunca resolveu os problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço, com espírito de repulsa à tarefa que lhe foi comedida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. Né? A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interior e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama o alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem-intencionadas da execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia. E por mais duro que te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Lembra-te de que, se lhes deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade, e se lhe deres os ouvidos, te encaminhará à perturbação. Acho que essa mensagem é muito bem-vinda, né, no momento atual, onde realmente eu acho que todos estão saturados de insatisfação. Mas eu vejo como no incêndio, né? No incêndio é que a gente está com um balde d'água. A gente vai fazer o quê? Ficar parado vendo o incêndio tomar conta de tudo, ou com aquele balde d'água que a gente tem e tentar apagar? Eu acho que a gente está com aquele balde d'água ajudando no que for realmente do nosso limite e capacidade, né? Mestre Jesus, mais uma vez, Pai, te agradecemos esta grande oportunidade de estarmos aqui, Senhor, estudando os teus ensinamentos. Que esta tua paz e a tua luz permaneçam em todos nós. Todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, possam ser beneficiados. Jesus, ampara todos os necessitados, o que se encontra em leitos de dores, nas penitenciárias, o que não tem um lar, enfim, a todos. Te pedimos, Jesus, que ilumine a nossa irmã, que irá usar da palavra desta noite, e que todos os trabalhos desta noite, aqui em Caritas, transcorra, Senhor, na sua mais doce e bendita paz. Que assim seja. Boa noite a todos. Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Tereza, sou trabalhadora desta casa e hoje estarei substituindo o palestrante que não pôde vir por motivo de força maior, Marcos Vinícius. Então, o tema da noite de hoje será: a quem muito foi dado, muito será pedido. Esse tema eu iria expor daqui a um mês, mais ou menos,
Por essa razão de Marcos Vinícius não poder comparecer, nós antecipamos um pouco. Mas acredito que, com a ajuda de todos, os bons pensamentos, as boas vibrações, tudo irá dar certo. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que possamos seguir em frente com os trabalhos da noite de hoje. É um tema que eu considero pessoalmente de suma importância. Por quê? Porque essas palavras de Jesus dizem muito aos espíritas. Porque os espíritas, sem sombra de dúvida, muito receberam. Não porque são melhores ou privilegiados, de forma alguma. Simplesmente porque, com a chave que o Espiritismo nos dá para compreender melhor os ensinamentos de Jesus, nós poderemos, se soubermos utilizar esses ensinamentos na nossa prática diária, alçar voos largos em prol da evolução do nosso próximo e de nós mesmos. Então, é um tema que diz muito proximamente a nós, a nossa conduta diária, a necessidade que temos de avaliar o nosso pensamento, a nossa conduta, o que estamos fazendo com todo esse manancial que nós recebemos através da perspectiva espírita. Então, repito, não que sejamos melhores ou privilegiados, porque o que vai dizer dessa envergadura espiritual de cada um não é de forma alguma a religião que se abrace ou não ter uma religião, mas o que fazemos da nossa vida, a nossa prática diária, como encaramos os fatos da vida, de que forma nós nos movimentamos nos deveres que são cometidos a nós. Então, isso sim é que será o grande diferencial. E esse tema também remete à questão da responsabilidade maior, eu diria até bem maior, daquele que já conhece alguma coisa do Evangelho. Aquele que teve acesso ao conhecimento, ele será mais responsável. E o espírita que tem essa visão ampliada, dilatada, maior ainda será a responsabilidade dele. Então, vamos dar início com um slide que traz as palavras de Jesus. Essa tradução do Evangelho é de Haroldo Dutra. Haroldo Dutra é espírita, mas quando ele traduziu o Evangelho do grego, ele fez questão de fazer uma tradução neutra, não é uma tradução espírita. E a Federação Espírita Brasileira também não tinha nenhuma pretensão de que fosse feita uma tradução espírita. Simplesmente procuraram traduzir da melhor forma possível e que se mantivesse, dentro das possibilidades, a pureza do pensamento de Jesus. E diz assim, em Lucas 12, 47 e 48. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não preparou ou agiu conforme a sua vontade, será açoitado muitas vezes. Aquele, porém, que não a soube e fez coisas dignas de açoite, será açoitado poucas vezes. A todo aquele a quem muito foi dado, muito será requerido ou pedido. E ao que muito foi confiado, ainda mais lhe será pedido. Então aqui a gente já vê nas palavras de Jesus a importância que o conhecimento tem em termos de responsabilidade. Então, o mesmo ato praticado por pessoas com nível de conhecimento e de discernimento diferentes gerarão responsabilidades diferentes. Então, se eu tiver acesso ao conhecimento, eu não posso ser menos responsável por algo que eu pratique, às vezes até
de menor gravidade do que aquele que pode cometer um ato até mais grave do que o meu, mas que não teve acesso ao conhecimento, que não teve a oportunidade que eu tive, por exemplo. Então, vamos ver que na questão dessa justiça divina, não é? Esse a cada um segundo as suas obras, conforme sentenciou Jesus, o conhecimento, ele é fundamental. Ele vai fazer uma diferença em termos de responsabilidade. Eu vou procurar aqui evitar termos como culpa, pecado, e a gente vai trabalhar mais a questão simplesmente da responsabilidade. E Jesus lhe disse, isso está em João 9, versículos 39 a 41. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Os que estavam com ele, dentre os fariseus eram justamente os doutores da lei na época, ouviram estas coisas e lhe disseram, porventura também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado. Agora, porém, que dizeis vemos, permanece o vosso pecado. Então, isso é uma linguagem da época, mas que quer dizer simplesmente isso. Se eu sei mais, se eu conheço mais, se eu vou até além. Se eu tenho acesso ao conhecimento, eu serei mais responsável. Porque às vezes a gente não quer conhecer, para não ter responsabilidade. Então, você não vai ter o conhecimento aí porque você não quer, porque você não buscou. Quantas vezes a gente adentra numa casa espírita e diz, vou ter que modificar o meu comportamento muito, vou ter de fazer algumas renúncias. E aí termina se afastando. Tem um caso familiar que eu acho até muito interessante, que chegou a dizer, não, depois que eu conseguir ganhar algum dinheiro, aí eu viro espírita, porque senão vai complicar para fazer negócios, essas coisas. Então, o espiritismo, ele não tem nada contra o dinheiro, não é isso. Inclusive, o dinheiro faculta, propicia até, impulsiona o progresso. Agora, o meio que você vai utilizar para ganhar o dinheiro, aí sim é que vai fazer a diferença. Os meios terão de ser, obviamente, lícitos. Porque a partir do momento que você cria uma consciência, você tem de agir de acordo com essa consciência. Se eu tenho uma consciência cristã, eu vou ter de agir no meu dia a dia como tal. Não é só eu entrar dentro de uma casa espírita, lá eu sou católico ou espírita, dependendo do local que você vá. Não, você é um ser integral que vai se movimentar nas mais diversas situações e locais, e ali você tem de ser o que você é em essência. Não é? Então não adianta aquela história que está no Evangelho, que diz assim, de Jesus também, aqueles que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus. Porque não basta a gente dizer Senhor, não basta chegar aqui fazendo palestras, e a gente, ou trabalhando como um médium, isso tudo tem sua relevância, tem sua importância, mas o importante mesmo, o que é fundamental, é como você faz tudo isso. Porque se eu venho aqui fazer uma palestra, mas o meu coração está preenchido de vaidade, de orgulho, então essa palestra pode até aproveitar os outros que estão ouvindo de boa fé, e a espiritualidade ainda assim muitas vezes intui, mesmo um palestrante orgulhoso, vaidoso, ainda intui. Por quê? Porque está avisando as pessoas que vão assistir. Então pode aproveitar quem está assistindo. Mas para aquele que está proferindo com aquele sentimento de querer um reconhecimento por vaidade, então a ele não aproveitará. Vamos prosseguir.
coloquei essa imagem aí dos cactos, lembrando uma certa esterilidade. Vou dar os créditos, a foto é de Antônio Souto, né, meu irmão. E peguei várias fotos de Antônio. Antônio gosta muito de fotografar, eu pedi licença e estou utilizando algumas. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado, aí eu coloquei ali, responsável, se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido o evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem? E entre as que o leem, quantas não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, é no capítulo 18. Então, gente, no início, eu estava comentando da importância do Espiritismo. Por quê? Porque o Evangelho vem em parábolas, vem com aquelas imagens, inclusive muito bonitas, mas nem sempre acessíveis. Então, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, além de nem todos leem, alguns que leem não compreendem, não é? Então fica perdido para muitos. Então o Evangelho vem o quê? Vem clarear, vem trazer uma luz sobre essas palavras de Jesus. Inclusive explicando o contexto, explicando cada parábola, a questão moral, o que tinha de mais importante, Kardec selecionou e trouxe para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. Em uma frase, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo também. A culpabilidade, a responsabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ou do conhecimento que se possa ter. Aquela hipótese que eu mencionei antes, de que as pessoas às vezes não querem conhecer, têm acesso ao conhecimento e se recusam, porque não querem enxergar para não ter de se modificar. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam. Mas também aos que souberem aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. Então, se não há mais a obscuridade, não há mais a dificuldade para compreender, então o que é que nos resta? Nos resta agir de acordo com esses ensinamentos. Parece uma proposta fácil, não é verdade? Se a gente já compreende, se a gente tem à disposição todos esses ensinamentos, por que a gente não faz? E aí vem a questão, talvez a mais séria, é que nós, como caminheiros em evolução ainda, uma evolução na maioria de nós deficitária, nós temos dificuldade de nos desapegar do nosso passado, do nosso antigo eu, o nosso orgulho que vem de séculos, as nossas vaidades, todas essas paixões inferiores que nos deixam sem avançar como deveríamos. O que fazer então? Qual seria o remédio para que agíssemos como querem os benfeitores espirituais, como quer Jesus? O que se espera de um espírita, de um cristão ou de uma pessoa de bem? Vamos ampliar ainda mais. Porque independentemente de crenças ou descrenças, o que se espera de uma pessoa de bem? Se espera simplesmente que a pessoa pratique o bem. E como é que se pratica o bem? Simplesmente amando. Então a resposta para tudo é o amor. Deus é amor, é infinita misericórdia. Não é? Tem no Evangelho, faz nascer o sol sobre justos e injustos, vira chuva sobre bons e maus, imperfeitos. Então, nós não. Nós temos uma dificuldade imensa de enxergar as boas coisas dos nossos semelhantes. Na maioria das vezes, o nosso olhar é muito aguçado para os defeitos e não para as qualidades.
Então seria inverter isso. Olhar mais o que de bom existe e assim estaríamos também nos queixando menos, como foi lida a lição sobre queixas no início. Não para que não víssemos os erros, porque é necessário que os vejamos para não cairmos em situações delicadas, em ciladas. Mas o nosso olhar deve ser um olhar de amor, de compaixão. Aqui é uma espécie de resumo. O Espiritismo nos fornece uma espécie de chave para a compreensão mais ampla dos ensinamentos de Jesus, proferidos por parábolas, atenta ao desenvolvimento, costumes e usanças de um povo, muito embora seja uma mensagem de caráter universal. Afinal, o amor fraterno não possui limites, nem temporais, nem espaciais. Então, embora a gente possa dizer que havia uma linguagem com uma certa dificuldade, adaptada a uma época, aos costumes, mas é uma linguagem universal e uma linguagem que não tem tempo, ela é atemporal. Tanto que é válida até hoje e perdurará por muitos anos até que nós aprendamos essa lição. Porque quando a gente aprender a lição, a gente interiorizar, aí seremos o que Emmanuel diz, nós seremos cartas vivas do Evangelho. Por que Emmanuel diz isso, essa figura tão bonita de cartas vivas do Evangelho? Porque nós não falaremos apenas, nós seremos. E quando nós formos esse amor, quando nós conseguirmos ser essa proposta de Jesus, que é o amor, e que Jesus foi, porque Jesus, o grande diferencial dele é que além de falar, Jesus exemplificava. Então, a gente, para reconhecer uma pessoa do bem, a gente tem que olhar, sobretudo, a prática daquela pessoa. Porque falar para quem tem o dom da oratória não é difícil, é até fácil. O problema é o agir. Comenta Kardec sobre o Consolador. O Consolador é justamente o Espiritismo. E Haroldo Dutra, ele diz que literalmente Consolador quer dizer Parácletos, não sei, alguém chamado para prestar auxílio, confortar, defensor do réu, advogado, intercessor, alguém que exorta, instrui. Então, o Consolador prometido, que é o Espiritismo, ele vem com essa missão de auxílio, de conforto, de esclarecimento. Mas ele não vem só para esclarecer, ele vem para esclarecer e consolar a um só tempo. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a importância do Espiritismo, dessa perspectiva que a gente abraça, é enorme. Porque não apenas o esclarecimento vem, então aciona a nossa razão, e essa razão sendo acionada, nós temos também a explicação para uma série de situações que acontecem no dia a dia. Como, por exemplo, porque umas pessoas, o que seria uma aparente injustiça, porque alguns nascem com problemas na ordem econômica, outros com problemas de saúde. Se só tivéssemos uma existência, se não tivéssemos a chave da reencarnação para compreender, como é que explicaríamos essas aparentes injustiças? Então, tomando conhecimento das múltiplas existências que temos, uma só vida, nós somos espíritos imortais, mas com diversas existências. Então, se temos essa compreensão, tudo isso fica mais fácil, inclusive também de suportar aquilo que, repita-se, parece uma injustiça.
Não é que o Espiritismo faça uma apologia ao sofrimento, de forma alguma. Inclusive, a gente tem de buscar a melhoria da nossa condição em todas as ordens. Agora, a gente tem de compreender, não é aquela resignação ativa. Não vamos ficar paralisados dizendo foi Deus que quis assim. Não, cada um tem que fazer a sua parte e Deus não dá sofrimento a ninguém. Nós temos uma lei de causa e efeito, né, e é a cada um, como disse Jesus, segundo as suas obras. Diante da nossa compreensão ampliada pelo Espiritismo em relação aos ensinamentos de Jesus, o que se espera de nós? Uma pergunta que eu já havia feito antes e respondido parcialmente. Aí eu já coloquei a foto de um cacto já brotando umas florezinhas, não é? Isso aí é um imperativo de esperança, dizendo, olha, somos um pouco estéreis, mas já tem alguma coisinha aí que pode começar a brotar e pode, nesse florescimento, pode ajudar também a outras pessoas. Que nós, acho que quase todos os palestrantes aqui repetem, nós não estamos aqui na Terra a passeio, né? Claro que nos é lícito, e como é o lazer, não é o repouso, tudo isso é válido, mas não viver só disso. Temos que procurar sermos pessoas úteis. E aí a gente vai falar de uma grande figura. Eu acho que boa parte de vocês já ouviram falar de Eurípides Barçanufo. Ele é não é um espírita, está no plano espiritual, continua sendo espírita lá. E ele teve uma vida muito marcada dentro dos trabalhos assistenciais, como educador. Ele fundou um hospital espírita, não é? Então, desencarnou em 1918. Então, ele é finalzinho do século, não é? 19. E aí, Eurípides teve um sonho com Jesus. E esse sonho foi um marco assim que fez uma grande diferença na vida de Eurípides, que já tinha uma história de ser um espírito muito bom. Mas ele despertou para o que ele tinha vindo fazer. Lembraram a missão de Eurípides aqui na Terra. E é muito interessante esse sonho. Porque diz assim, adormeceu e sonhou com uma região muito bela. E ali teve um encontro com Jesus. Ao encontrá-lo, percebeu que Jesus chorava. E então perguntou, tomado de grande compaixão. Quando a pessoa é tomada de grande compaixão, a gente já vê a natureza do espírito. Então a gente já vai depois falar um pouquinho sobre essa questão da compaixão. E ele pergunta, quando viu Jesus às lágrimas, por que choras, Senhor? Choras porque o mundo está cheio daqueles que ainda não te conhecem? E Jesus responde, não, Eurípides. Então tu choras por causa da impiedade que graça na terra? Não, Eurípides. Por causa do desalinho a que se permitem as criaturas humanas? E Jesus mais uma vez responde, não, Eurípides. Por que choras, Senhor? E Jesus responde, choro porque aqueles que me conhecem não fazem o bem que eu preconizo. Eurípides, tomado de angústia, caiu no corpo físico, não é? Ele acordou e entregou-se ao ministério do amor. Isso aí está numa palestra de Divaldo e quem conta é o espírito Hilário Silva, através da psicografia de Chico Xavier. Então vejam que coisa. Eurípides Barçanufo, um espírito já bastante elevado, e teve de ser, digamos, despertado num sonho para a missão seríssima que ele tinha.
de uma mediunidade impressionante. Mas a mediunidade principal não são fenômenos não, minha gente. Não importa se o médium é mais ou menos ostensivo, porque a gente sabe que todos somos médiuns. Uns em maior grau, outros em menor grau. Mas o que importa, o que caracteriza um médium como algo que tenha realmente valor, não é a ostensividade de que ele seja portador, e sim o amor que ele transmite, a bondade. Não é? E Eurípides tinha dentro dele essa grande bondade já que vinha de outras encarnações. Inclusive, para quem leu o livro Ave Cristo, eu não sei se alguém aqui leu, que se passa no século II em Lyon, né, os primeiros cristãos, Eurípides já naquela época foi Rufus, que era um cristão. Então, essa história, essa trajetória de Eurípides é bem antiga. Essa informação quem nos dá é Emanuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro. Então, Eurípides Barçanufo, do outro lado da vida, constatou que numerosos espíritas eram veículos que transmitiam, mas não eram almas que viviam os ensinamentos de Jesus, aclarados pelas luzes espíritas. Então, veja que constatação. E ele, mais uma vez, foi tomado de grande compaixão. Desta feita, tomado de compaixão pelos espíritas, aqueles que haviam abraçado a perspectiva espírita, que tinham trabalhado, inclusive, nas casas espíritas, outros eram frequentadores, mas eram palestrantes, esclarecedores, médiuns de psicofonia, e eles eram surpreendidos pelas péssimas condições após desencarnar. Então, vejam que situação. Então, é a constatação de que não adianta a gente estar dentro de uma casa espírita como trabalhador ou como frequentador. O importante é o que a gente está fazendo desses conhecimentos. É a modificação da gente, é a transformação moral, é nos transformarmos para o bem. E a compaixão é fundamental. Ali nós temos a imagem de Madre Teresa de Calcutá, e é uma palavra derivada do latim compassio, que significa sofrer com. E eu achei tão bonito, porque a gente pensa que não é para sofrer com o outro. Mas se a gente quiser se entregar, se a gente quiser se doar, o sofrimento do outro será partilhado conosco. A gente faz sim, a gente sente também. E é natural que sinta. Mas isso não vai nos impedir, ou não deve nos impedir, de procurar aliviar o sofrimento do outro. E no final das contas, quando a gente se sente útil, esse sofrimento vai se transformar em alegria. Aqui mesmo nessa casa eu ouvi de uma pessoa inclusive muito alegre, uma moça, e ela dizendo que não gostaria de fazer a visita ao abrigo de idosas, porque ela é uma pessoa muito sensível e iria sofrer muito. Inicialmente, eu tive aquele cuidado de respeitar um pouco o que ela estava dizendo, muito embora no meu íntimo eu não concordasse propriamente com aquilo, até por conta dessa questão da compaixão, não é? E depois, aos poucos, ela foi modificando essa ideia e passou, inclusive, a fazer essas visitas. E é uma das mais alegres. E é uma das que mais leva alegria para aquelas idosas. Então, a gente tem de fazer esse movimento de sair dessa aparente zona de conforto. Eu digo aparente porque essa zona de conforto, de não querer sofrer, de não querer ver o sofrimento do outro, na realidade, de conforto não tem nada. Nós prestaremos contas também das nossas omissões. Agora, é claro que cada um vai descobrir a melhor maneira de ser útil. E ali a gente tem, estava no Wikipedia, a compaixão frequentemente combina-se
a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outro ser senciente, bem como demonstrar especial gentileza com aqueles que sofrem. Então, vejam que a compaixão é algo que nos movimenta para o bem. E aqui Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo, no livro Responsabilidade, ela diz o seguinte, veja o alerta: escasseia na atual conjuntura terrestre o sentimento de compaixão. Habituando-se aos próprios problemas e aflições, o homem passa a não perceber os sofrimentos do seu próximo. Mergulhado nas suas necessidades, fica alheio às do seu irmão, às vezes resguardando-se numa couraça de indiferença, a fim de poupar-se a maior soma de dores. E foi mais ou menos o que a gente comentou com aquele exemplo bem simples, não é? De uma pessoa que estava receosa de fazer um trabalho assistencial, com medo de sofrer muito com aquilo. Mas, na realidade, a gente termina, apesar de sentir a dor do outro, a gente termina tendo essa dor muito amenizada e, às vezes, transformada num sentimento de alegria por poder, minimamente que seja, aliviar a dor do outro. E não é por outro motivo que estamos aqui na Terra. Todos nós. Aqui eu estou fazendo uma pequena trela. Eu botei um trecho de apenas 3 minutos do filme O Alto da Compadecida. Ele foi escrito, não é, por Ariano Suassuna e foi adaptado por Guel Arraes. Porque eu achei muito interessante, porque o Alto da Compadecida, ali estamos Nossa Senhora, e ela vai se compadecer de João Grilo, que era um grande mentiroso. Mas vamos ver como foi isso. Espero que funcione. Vai funcionar. Na oração da Ave Maria, os homens me pedem para eu rogar por eles na hora da morte. Eu rogo e olho para eles nessa hora. Você mentia para sobreviver, João. Mas eu também gostava. Eu acabei pegando o gosto de enganar aquele povo. Não, porque eles me exploravam. A esperteza é a coragem do pobre. A esperteza era a única arma de que você dispunha contra os maus patrões. Agradeço sua intervenção, mas devo reconhecer que eu não vivi como um santo. Está se fazendo de humilde para ela tomar as dores dele. Do jeito que eu sou ruim, pode até ser isso mesmo. Não se entregue! João, esse é o pai da mentira, está querendo me confundir. A verdade é que eu não fui nenhum santo. E nem tive uma morte gloriosa como a dos meus companheiros. João foi um pobre como nós, meu filho. E teve que suportar as maiores dificuldades numa terra seca e pobre como a nossa. Pelejou pela vida desde menino. Passou sem sentir pela infância. Acostumou-se a pouco pão e muito suor. Na seca, comia macambira. Bebia o sumo do xique-xique. Passava fome. E quando não podia mais, rezava. E quando a reza não dava jeito, ia se juntar a um grupo de retirantes que ia tentar sobreviver no litoral. Humilhado. Derrotado. Cheio de saudade. E logo que tinha notícia da chuva, pegava o caminho de volta. Animava-se de novo. Como se a esperança fosse uma planta que crescesse com a chuva. E quando revia sua terra, dava graças a Deus por ser um sertanejo pobre, mas corajoso e cheio de fé. Peço-lhe muito simplesmente que não o condene. O caso é duro. Eu compreendo as circunstâncias em que João viveu, mas isso também tem limite. Eu acho que eu não posso salvá-lo. Dê-lhe, meu filho, então, outra oportunidade. Como? Deixa João voltar. Você se dá por satisfeito? Demais!
Pra mim é até melhor, porque daqui pra lá eu tomo cuidado pra hora de morrer e não passo nem pelo purgatório, que é pra não dar gosto ao cão. Então, João, fica satisfeito? Eu fico. Quem deve estar danado é o filho de chocadeira. Ele teve, meu Deus. Na raiva, olhou pra você e me viu. Quer dizer que eu posso voltar? Pode, João. Vá com Deus. Com Deus e com Nossa Senhora, que foi quem me valeu. Até a vista. Grande advogada. E não me deixe de mão, não. Estou decidida a tomar jeito. Mas a senhora sabe que a carne é fraca. Até a vista, João. Então, acho que vocês devem estar... Tem que voltar o som para o microfone. Voltou? Som? Aqui está sem. Som. Alô, som. Pronto. Acho que vocês devem estar se perguntando um pouco o que é que isso tem a ver com essa palestra. Bem, trouxemos o artista, né, ariano, com a sensibilidade comum aos artistas, e ele nos mostra que a misericórdia, olhando os vários aspectos da vida daquele que estava reconhecendo, inclusive, que não merecia a misericórdia. Mas vários aspectos foram levados em consideração, a miséria, a desesperança, tudo isso. E aquele ser que não existe, não é aquele demônio, a gente sabe pela perspectiva espírita que não existem demônios, não é? Todos são criados simples e ignorantes e todos chegarão um dia à perfeição relativa. Então, por que trouxe aquilo ali? Porque, de certa forma, para mostrar que a visão das pessoas mais evoluídas é uma visão muito de conjunto, de olhar o que levou aquela pessoa à prática de determinados atos. Ao passo que, muitas vezes, a nossa visão é uma visão bem limitada. É, de certa forma, não se choquem com isso, mas um pouco parecida. Às vezes fazemos um pouco, às vezes, desse, entre muitas aspas, demônio. Porque a gente fica olhando o erro e fica aumentando, supervalorizando aquilo. Ao passo que os espíritos bondosos, generosos, veem adiante, veem além, observam mais, inclusive, a possibilidade que a gente tem de sair do erro e de se encontrar. Então, são coisas que a gente precisa começar a observar em nós mesmos. O quanto de tempo nós passamos, primeiro, na faixa das queixas, né, dos queixumes, que foi a lição inicial. Segundo, preocupados com a vida alheia, não para socorrer, mas para criticar. Talvez para que possamos nos sentir melhores, olhando alguém, entre aspas, que é pior do que a gente. Mas nesse momento que estamos fazendo isso, nós, no mínimo, estamos nos igualando àquela pessoa, ou sendo piores, porque talvez aquela pessoa não tenha tido acesso ao conhecimento que nós tivemos. E Eurípides Barçanufo, movido pela compaixão, rogou a Jesus misericórdia para ajudar aos espíritas, cegos pelas paixões inferiores de toda a ordem. A gente tinha falado antes de como desencarnavam muitos espíritos em condições ruins. Então, o missionário do Sacramento, de Minas Gerais, havia constatado ser expressivo o número de almas falidas nos compromissos relevantes, após haverem recebido as luzes do Consolador.
e que retornavam à pátria espiritual em lamentável estado de desequilíbrio, sofrendo sem consolo na erraticidade inferior. Manuel Filomeno de Miranda, que é o autor espiritual desse livro Tormentos da Obsessão, ele diz que passavam às vezes 40, 50 anos em regiões péssimas. E aí ele vem, Eurípedes, e movido pela compaixão que o caracteriza, empenhou-se e conseguiu sensibilizar uma expressiva equipe de trabalhadores espirituais dedicados à psiquiatria, para o socorro a esses náufragos da ilusão e do desrespeito às soberanas leis da vida, credores de misericórdia e amparo. Então, o que foi que ele fez? Ele pediu autorização para fundar na espiritualidade um hospital chamado Hospital Esperança. E esse hospital era justamente para fazer o resgate dos espíritas que haviam falido. E que não eram poucos, como a gente viu. E foram construídas diversas alas para as mais diferentes enfermidades, porque os espíritas, assim que desencarnavam, eram vítimas de obsessões terríveis. Aí vocês devem estar pensando, mas como é isso? E é o que a gente já havia iniciado a falar. Eram aquelas pessoas que trabalhavam, que estavam ali como veículos apenas, mas na alma não haviam interiorizado. Conta-se o caso, inclusive, de um orador espírita muito conhecido, eles não citam nomes, mas assim, esse orador fazia palestras belíssimas, tinha o domínio da linguagem, tinha o domínio do conteúdo, da perspectiva espírita, e inclusive era intuído por bons espíritos para fazer aquelas palestras. Mas esse irmão, lamentavelmente, aquilo não era a prática dele. Ele apenas falava, servia apenas de instrumento. Também são relatados casos de médiuns de incorporação, inclusive dentro de uma reunião espírita, onde há ocorre um caso entre médiuns, não é? E aí um desequilíbrio dentro da reunião, eles foram afastados da reunião, um deles era casado, e depois também foi para o mundo espiritual em condições deploráveis. Então, Eurípedes, movido pela compaixão, como foi dito, foi cuidar desses espíritas, cuja responsabilidade era enorme. Então, obedecendo a um plano cuidadoso, foram erguidos diversos blocos que deveriam atender a patologias específicas, tais como, vejam as patologias, gente, delírios graves, possessões de longo porte, consciências autopunitivas, desespero por conflitos íntimos, fixações mórbidas, hebetação mental, autismo consequente a arrependimentos tardios, esquizofrenias tenebrosas, obsessões compulsivas, etc. A região amplamente arborizada absorve um impacto vibratório dos 14 tormentos que se exteriorizavam dos conjuntos bem desenhados e das clínicas de repouso, para onde são transferidos aqueles que se encontram em processo de recuperação. Então, um local onde a natureza é bastante farta, justamente para absorver essas energias, e a natureza é importante. Por isso que muitas vezes, em meio a um tratamento, não é, se diz assim, é importante o contato com a natureza, respirar, procurar árvores, o mar, tudo isso, porque ajuda a reenergizar. Não é? Então, não faz parte também de uma terapêutica. E Eurípedes, essa grande figura, ele tem umas histórias muito interessantes, inclusive de uma mediunidade muito ostensiva dele, e ele conseguia, além da clarividência e tantas outras mediunidades, ele tinha também a bicorporeidade.
Então, relata-se um caso de uma senhora que estava sofrendo na hora de um parto e rogou por ele, e ele cochilou, desdobrou-se e foi ajudar nesse parto. Veja, isso é uma coisa raríssima. Precisa realmente ser um espírito, não é, com a mediunidade, uma faculdade muito ostensiva e também muito amor no coração. Então, Eurípides tem 1000 histórias, e uma interessante que eu achei é justamente Chico Xavier quem conta isso. Ele tinha uma série de beneficiadas, né, pela ação assistencial de Chico Xavier, e num dia ele chegou e foi entregar os mantimentos que ele costumava levar para uma senhora, e a senhora disse: não, Chico, eu não estou precisando mais nada, dessa vez eu não estou precisando de assistência, de nada. Aí Chico estranhou e perguntou: mas como? Ele: não, tem um santo aqui nessa região. Aí Chico: tem um santo e eu não vi falar desse santo, quem é? E ela disse: é Alípio Barçante. Aí Chico disse: Alípio Barçante, eu nunca ouvi falar aqui em Minas de nenhum Alípio Barçante. Chico, muito cuidadoso, né, não ia dizer: eu acho que a senhora está cometendo algum equívoco. Aí ele perguntou, eu disse bem humildemente: eu teria tanta vontade de conhecer, de ver quem é esse santo que eu não conheço. Aí ela disse: não, não se preocupe não. Aí foi lá dentro e trouxe uma carta do correio com um selo. Quando Chico olhou, esse selo era um selo comemorativo do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, 100 anos do Livro dos Espíritos. E ela disse, quem estava no selo era Allan Kardec. E ela disse: coloquei a mão, pedi a Alípio Barçante e consegui o que eu estava precisando. Aí Chico olhou assim, não era Kardec, ele não conhecia Alípio Barçante. Aí Emmanuel disse a Chico: aqui ocorreu o que pode se chamar de uma parábola do amor. Ela pediu a pessoa com o nome errado, colocou a mão na foto de Kardec, também erradamente, e foi atendida, por conta da lei do mérito. Aí Divaldo, com muita graça, disse o seguinte: e a gente diz o nome certo, só falta dar o endereço e não consegue. É a questão do merecimento. E não é só também a questão do merecimento, minha gente. É porque às vezes a gente pede coisas que nem seriam boas para a gente. E aí não somos atendidos, achamos ruim, mas muitas vezes isso é uma proteção para nós mesmos. Então, Eurípides Barçanufo atuava com a ajuda, ele como médium de Bezerra de Menezes, e conseguiu fazer muitas caridades. Ele fundou um educandário, né, uma escola, um hospital. E aqui a gente lembra mais uma vez a questão da compaixão com Joana de Ângeles, que a compaixão está acima da emotividade desequilibrada e vazia. Ela age enquanto a outra lamenta. Realiza o socorro na razão em que a última apenas se apiada. Quando se é capaz de participar dos sofrimentos alheios, os próprios não parecem tão importantes e significativos. E é exatamente isso. Quando a gente sair da esfera do eu, de estarmos nos importando só com o que acontece conosco e olhar ao nosso redor, a nossa vida automaticamente vai ganhar um outro sentido. Quantas vezes nós ficamos em casa alimentando uma ideia fixa, não é, no nosso próprio sofrimento, como se fosse o maior do mundo, só porque é o nosso, quando poderíamos estar sendo úteis. E esse ser útil é a própria terapêutica para o nosso sofrimento, para a nossa dor. Porque na hora que a gente se dirige para o outro, a gente se move, faz esse movimento de saída do eu, da faixa do egoísmo, para abraçar o outro, a dor do outro, a nossa dor se torna
muito menor. Por momentos ela até desaparece. Eu não vou dizer que desaparece toda hora, completamente, porque isso seria ilusório na faixa em que nós nos encontramos. Mas, com certeza, a nossa vida ganha um colorido muito especial. Isso é de um livro chamado Compaixão, de Emmanuel. E ele diz assim, eu não botei todos os trechos, só o que eu achei mais essencial, até por conta da questão do tempo. Compadece-te da terra, ela produz o pão que te sustenta. Não lhe poluas a grandeza, nem a deixes maltratada. Compadece-te de teus irmãos perante a divina providência. Todos somos irmãos. Entretanto, temos aqueles da consanguinidade. Justo sabermos viver em paz uns com os outros. Se alguns deles, porém, fugirem à lealdade fraternal, desculpa-lhes a fraqueza e entrega-os a Deus. Compadece-te dos errados. Guarda a certeza que Deus te permite errar, a fim de que reconheças a tua fraqueza e imperfeição. Nem todos os errados possuem consciência do que fazem. Lembra-te dos momentos em que te desequilibras sem querer. E no final eu achei muito interessante, porque diz assim, compadece-te dos bons. Imagine a gente se compadecer dos bons. Auxilia-os para que prossigam fiéis a eles mesmos. Na comunidade humana não existem criaturas infalíveis. Somente Jesus Cristo e alguns raros heróis da fé viveram sem cair. Isso é psicografia de Chico, de Emmanuel. Então achei belíssimo esse pedido que a gente se compadeça dos bons, porque somos todos falíveis. Uns mais, outros menos, mas dificilmente alguém está isento, imune a uma queda. E eu acho muito interessante, agora lembrando o Papa Francisco, que ele pede frequentemente oração para ele. Isso é muito bonito, não é? A humildade de se reconhecer falível, quando antes se tinha o dogma da infalibilidade papal. Não é? Então, e nós? E quanto a nós que nos dizemos espíritas, será que somos verdadeiramente espíritas? Como se reconhece um verdadeiro espírita? Se reconhece pelo esforço que ele faz para domar as más inclinações. Porque perfeitos não existem. E é muito perigoso essa questão de alguns estarem incensando alguns médiuns, fazendo toda aquela corte, não é? Há palestrantes, há médiuns que possuem capacidade muito ostensiva. E aí a gente lembra que se são boas pessoas, que ótimo, não é? E que consigam cumprir as suas missões. E quanto a nós, que nos compadeçamos deles, porque aqui se recomenda, compadece dos bons, para que a gente não seja de forma alguma um veículo para a queda de quem quer que seja. Então é chegada aqui a nossa hora. Vamos agradecer ao alto por esses momentos. Eu faço a prece. Amado Mestre Jesus, aqui estamos diante de Ti, rogando o Teu amparo, rogando as Tuas bênçãos, que através desses conhecimentos, ainda pequenos, que adquirimos ao longo de nossas jornadas, que com esses conhecimentos um pouco ampliados pela perspectiva espírita, que possamos enxergar mais e melhor a nós próprios, com as nossas deficiências, com a nossa necessidade de modificação urgente
para melhor e que possamos servir nesse planeta, apesar das imperfeições de que ainda somos portadores, de instrumento da tua paz, da tua luz, da tua harmonia. Que a boa espiritualidade possa nos usar como veículos de transformação do nosso globo, do nosso planeta, e que juntos possamos, cada um, espalhar o bem, ainda diminuto que temos, mas juntos que façamos uma grande plantação para saciar, sobretudo, a fome de paz no mundo. Com estas palavras, nós pedimos permissão para encerrar a reunião da noite de hoje. Que assim seja.